Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Hidros Meio Ambiente. Hoje encerraremos a série sobre ciclos biogeoquímicos. Você já deve ter ouvido falar a respeito do famoso incidente da Baía de Minamata, no Japão. O elemento químico que esteve envolvido neste incidente grave de contaminação foi o mercúrio. O mercúrio é um elemento altamente tóxico que está presente nos ciclos naturais. Acompanhe comigo nesse vídeo como ele age especialmente na cadeia trófica, causando uma série de efeitos nocivos não só sobre os seres humanos, mas sobre toda a biota e sobre o ambiente. Encerramos hoje o estudo sobre ciclos biogeoquímicos com o ciclo do mercúrio. Vimos anteriormente o ciclo da água, depois o do carbono, do oxigênio, do nitrogênio, do enxofre, do fósforo e hoje veremos o ciclo do mercúrio. O mercúrio é o único metal líquido existente, sendo altamente tóxico. Nessa sua toxicidade, ele é capaz de destruir as membranas celulares dos seres vivos e também as cadeias de DNA e RNA. São os ácidos nucleicos, respectivamente o desoxirribonucleico e o ribonucleico, encontrados então nas células humanas. Ele induz a efeitos neurotóxicos. Nós vamos ver mais a respeito desses efeitos neurotóxicos e outros que ocorrem sobre os seres humanos, em especial, mais à frente. Além disso, ele é facilmente acumulado e biomagnificado nas cadeias alimentares na forma de monometilmercúrio, representado aqui pelo símbolo MMHG. Sua forma mais tóxica é justamente o monometilmercúrio, assinalado aqui com um asterisco. A segunda forma é o dimetilmercúrio. Essas formas ocorrem quando da interação do mercúrio metálico com os seres vivos. Por isso, então, a presença desses radicais orgânicos metílicos que nós vemos aqui. Estas espécies químicas são bioacumulativas ao longo da cadeia alimentar dos animais aquáticos, não só os peixes, como outros organismos também. E depois, então, são transferidas para o homem. A maior parte da exposição humana ocorre através da ingestão desses peixes, quando o homem faz uso de peixes e de outros animais marinhos como alimento. Ele, então, se encontra na forma de monometilmercúrio, que é esta forma, que é a mais bioacumulada, além de ser a mais tóxica também. Como o mercúrio vai da terra para o mar? São duas hipóteses. Primeiramente, cerca de 2/3 vem das atividades humanas. E a segunda hipótese, 1/3 através de causas naturais como erupções vulcânicas. Nessa primeira hipótese, quando o mercúrio vem através das atividades humanas, a sua maior fonte é através da queima de combustíveis fósseis, especialmente o carvão. Segundo algumas fontes, este carvão libera 160 toneladas de mercúrio por ano no ar, apenas nos Estados Unidos da América, não contando então outros países do mundo, os demais países. Da atmosfera, a chuva lava este mercúrio que vai, por fim, terminar nos oceanos. Os seres humanos também despejam efluentes industriais que estão carregados de mercúrio diretamente nos rios e até mesmo nos oceanos. Este é o caso do incidente da Baía de Minamata, sobre o qual nós falaremos mais à frente. Um dado mostra a sua movimentação, a movimentação do mercúrio na natureza. Esse dado, então, ele demonstra que, através dos combustíveis fósseis, nós temos uma movimentação de 5.000 toneladas. Através da evaporação, nós temos uma movimentação de 2.000 toneladas. Através de precipitação, uma movimentação muito maior de 50.000 toneladas. E, por fim, através da erosão, uma movimentação de cerca de 3.000 toneladas. Esses dados são dados sujeitos à revisão, mas eles ilustram a forma como o mercúrio se movimenta na natureza, especialmente e muito mais através da precipitação, através das chuvas. Já nas áreas vulcânicas, os teores de mercúrio dissolvidos na água são maiores, já ficou demonstrado. E na biosfera, nos seres vivos, estão, por outro lado, as maiores concentrações.
E isso devido aos processos que já vimos de incorporação biológica, em especial nos organismos aquáticos. Esses processos estão envolvidos com um processo chamado de biomagnificação trófica, em que as concentrações vão aumentando nos organismos vivos ao longo da cadeia alimentar, à medida que o mercúrio vai sendo transmitido ao longo das cadeias alimentares, ou da cadeia alimentar, sendo então mais altas quando atingem os organismos que ocupam o topo das cadeias alimentares, incluindo os seres humanos, que são consumidores terciários. Então, dos produtores para os consumidores primários, depois para os consumidores secundários e, por fim, para os consumidores terciários, incluindo o homem. E aí, então, se encontram as maiores quantidades, como já falamos. Às vezes nós temos quantidades, não só do mercúrio, mas também de outros elementos químicos, 10.000 vezes superiores ou mais, que são concentradas ao longo dessas cadeias da cadeia alimentar. Por não ser um elemento essencial ao metabolismo, as consequências da intoxicação por mercúrio geram problemas neurológicos e imunológicos, mesmo em baixas concentrações, sendo então um elemento capaz, inclusive, de ultrapassar a barreira placentária humana e atingir o feto, exercendo o dobro do efeito do ocorrido em um adulto e levando, possivelmente, a um aborto como consequência final. Os efeitos provenientes da intoxicação por metilmercúrio ou monometilmercúrio, entre outros, nós temos sobre o sistema nervoso, tremores, perturbação da visão e audição, insônia, dores de cabeça, alterações na personalidade e no comportamento, como com a perda de memória, com irritabilidade, com timidez e nervosismo e, por outro lado, com excitabilidade aumentada. Sobre o sistema renal, necrose tubular e também insuficiência renal grave, comprometendo os rins, o funcionamento dos rins. Sobre o sistema cardiovascular, provoca o infarto do miocárdio e também doenças coronarianas. Sobre os sistemas pulmonares, bronquite aguda e corrosiva e também pneumonites intersticiais, ou seja, inflamação dos pulmões, assim como sobre a pele, hiperpigmentação mucocutânea, granulomas, dermatite, inflamação não só sobre os pulmões, mas também sobre a pele e acrodemia. A incorporação do mercúrio, então, através da alimentação e absorção direta através da água, que é uma outra forma de incorporação, de intoxicação e contaminação, é um exemplo do que ocorreu na Baía de Minamata, no Japão, a partir do ano de 1957. Esta cidade na costa da ilha japonesa de Kyushu é localizada em uma baía com o mesmo nome no mar Shiranui, onde a maioria de seus habitantes vive da pesca e da agricultura. No total, segundo um dado que possivelmente deverá ser atualizado, mais de 700 pessoas morreram com dores severas devido ao envenenamento. Já no ano de 2001, a pesquisa indicou que cerca de 2 milhões de pessoas podem ter sido afetadas por comer peixe contaminado. Hoje esse número pode ser muito maior. No mesmo período de tempo, foi reconhecido que quase 3.000 pessoas sofreram da doença de Minamata. E destas, 2.265 viveram na costa do mar de Yatsushiro. Esta é a Baía de Minamata, no Japão, e aqui nós podemos ver uma criança sendo segurada no colo pelo seu pai, sofrendo os efeitos não só neurológicos, mas os demais efeitos degenerativos da contaminação pelo mercúrio. Veremos a seguir as etapas do ciclo do mercúrio. O mercúrio ele é reciclado da Terra para a atmosfera e também para os oceanos e volta para a Terra através do seu ciclo. No oceano, especialmente, ele é convertido a monometilmercúrio, que é uma neurotoxina que se move através da cadeia alimentar, como nós já vimos, tornando-se altamente concentrada em espécies de peixes como o atum, como o peixe-espada e como outros peixes consumidos pelas populações, a exemplo das populações que viviam na Baía de Minamata no seu entorno. O mercúrio atinge o ar através de erupções vulcânicas, pois ele está presente no magma no interior da Terra. Nessas erupções vulcânicas ele se vaporiza e ele vai para a atmosfera, sofre uma interação não só atmosférica, mas também uma interação com a
água, a água dos oceanos. Esse mercúrio que está presente na atmosfera, por sua vez, ele é convertido através da ação da luz solar em mercúrio bivalente catiônico, é dissolvido então nas águas dos oceanos e vai para o fundo dos oceanos, para o leito oceânico. Dentro da coluna líquida, ele é convertido para mercúrio metálico novamente e reconvertido para mercúrio catiônico bivalente. Mas também, por ação de bactérias, ele pode ser convertido em dimetilmercúrio e novamente reconvertido em monometilmercúrio. O monometilmercúrio, por sua vez, através também de ação bacteriana, pode ser convertido para mercúrio bivalente catiônico. O monometilmercúrio particulado, ele sedimenta no leito oceânico e, através da sedimentação, ele é incorporado então nesses sedimentos nos fundos dos oceanos, através de ação bacteriana também. Ao ocorrer a ressuspensão do monometilmercúrio presente nesses leitos oceânicos, nos sedimentos, ele se difunde novamente pela coluna líquida. E as bactérias então se utilizam do mesmo. Aliás, as bactérias são uma fonte de monometilmercúrio. Não só as bactérias, mas na cadeia alimentar como um todo, ele é incorporado desde o plâncton até organismos maiores como esses peixes, que são consumidores de peixes menores. Então ele está presente na plataforma continental e, através da queima dos combustíveis fósseis como carvão e como outros minérios, ele vai ser liberado no ar, assim como também nas erupções vulcânicas. Aqui nós vemos justamente a ascensão do monometilmercúrio através da cadeia alimentar. Primeiro do plâncton, depois para o zooplâncton, depois o zooplâncton é consumido pelos peixes pequenos, que por sua vez servem de alimento para peixes grandes, que por sua vez são alimento para grandes predadores e por fim, esses grandes predadores são alimento para o homem. Nesse slide nós vemos 3 rotas de propagação do mercúrio no meio ambiente e também nos seres vivos. Começando aqui pela rota 1, o vapor de mercúrio, nós vimos aqui neste slide que ele é propagado através das erupções vulcânicas e também através da queima de combustíveis fósseis como carvão e outros minérios. Esse mercúrio então ele é inalado na forma de vapor, ele é inalado no pulmão e vai então provocar a intoxicação com os seus respectivos efeitos neurológicos e outros efeitos nocivos para a saúde humana e saúde animal e também ambiental. Na rota 2, nós temos o mercúrio líquido que em contato com a pele, contato direto, ele vai também provocar intoxicação. Na rota 3, vemos a interação do mercúrio no ar, na água e no solo, nesses 3 recursos naturais, ou seja, no meio ambiente como um todo. Através desta rota 3, ele vai ser elevado na atmosfera por processos evaporativos e ao mesmo tempo que ele se eleva na atmosfera e condensa nas nuvens, ele volta para o solo e para os mananciais superficiais e subterrâneos pelas precipitações, pela chuva. O mercúrio, então, através dos processos de evaporação e precipitação, que são os fenômenos motores do ciclo hidrológico aliados à ação da radiação solar, ele vai ser incorporado também nos seres humanos, provocando intoxicação. Uma rota alternativa, mas que também está envolvendo todo o meio ambiente, o ar, a água e o solo, é a rota em que esse elemento se incorpora na fauna e na flora, que por sua vez vai ser consumida pelos seres humanos, também provocando intoxicação nos mesmos. Aqui vemos a bibliografia básica deste estudo. Este primeiro item aqui é um artigo científico no qual nos baseamos, além dos demais itens. E eu convido então você a que permaneça conosco no canal. Agradeço a sua presença neste vídeo. Peço que você curta, que você compartilhe, que você divulgue o canal, divulgue os nossos vídeos, que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu agradeço mais uma vez a sua participação e até o próximo vídeo.